Recentemente a Motorola anunciou os seus novos smartphones aí, no caso, o Motorola Edge 40, né? Mas para quem não conhece, a Motorola, justamente na linha Edge, foi o retorno dela para os flagships da marca, onde a Motorola passou aí 2 anos, né? Pouco mais de 2 anos, depois da linha Z, sem entregar nenhum tipo de topo de linha. E claro, esse smartphone aqui foi o retorno da marca da Motorola, né, para a linha de flagships. Então, após a vinheta, vamos conhecer um pouco sobre esse smartphone aqui, que justamente derivou para a sequência que a Motorola vem dando aí na sua linha Edge, que é a linha premium dos smartphones da empresa. Então, após a vinheta, fica comigo e confere mais esse conteúdo. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos. Meu nome é David e aqui eu falo sobre notícias, lançamentos, novidades, curiosidades, dicas e muito mais sobre tecnologia. E claro, de praxe, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve aí para não estar perdendo nenhum conteúdo. Ativa o sininho para receber as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like, mas não esquece de se inscrever para poder não estar perdendo nenhum vídeo. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre justamente este aparelho, né? O Motorola Edge Plus, né? Eu tô aqui com ele já há alguns dias, né? Vocês veem que realmente é um aparelho muito bonito. A Motorola, quando retornou com a linha de flagships, ela se empenhou bastante para poder entregar um aparelho bem bonitão, né? Vocês veem aí que o Motorola Edge Plus, ele vem com essa construção em vidro na frontal e na traseira, mas que ainda até hoje é uma dúvida se este vidro aqui da traseira é vidro mesmo ou se é um plástico que ele meio que tenta imitar o vidro, né? Mas que a Motorola conseguiu fazer um acabamento muito bonito. Não sei se, né, o barulhinho que faz aí é um barulho de plástico, mas segundo a Motorola era vidro, né? Então vamos deixar como a Motorola disse. Mas aqui nós temos o aparelho que o foco dele era justamente o Edge, né? Você tem uma tela Edge com a cobertura de 90 graus, né? Você tem um smartphone que eles realmente tentaram entregar uma questão de aparelho sem borda, né? A borda mesmo fica totalmente escondida, as laterais aqui. E é um aparelho que vinha aí com a proposta de conseguir entregar um bom desempenho e também funcionalidades interessantes, no caso das câmeras, né? E vamos já falar sobre elas, e também a tela, né? Com algumas funções aí que realmente são interessantes, né? Mas começando a falar do smartphone aqui, acho que pela parte das câmeras, que é onde vocês muito buscam, né? Vocês têm aqui 3 sensores, e no caso você tem aqui o sensor de 108 megapixels, né, o sensor principal com abertura de 1.8, e que sinceramente o smartphone que eu achei que realmente faz fotos bem interessantes, né? Eu dou essa mínima pausinha porque a gente acaba tendo que ver qual palavra a gente pode utilizar, porque é um smartphone da Motorola. A gente sabe que a Motorola não consegue trabalhar muito bem até mesmo fotos noturnas, e que esse aparelho aqui, né, diferente de muitos outros aí que já passaram por aqui, consegue entregar fotos interessantes. E talvez, né, por ser a linha topo de linha da Motorola, ela tem esse adicional a mais de uma qualidade melhor para fotos noturnas, né? Mas, continuando aqui, nós temos também o sensor ultra-wide de 16 megapixels e que também tem autofoco para poder fazer macro, né? Então você tem o principal de 108, o secundário aqui que é o ultra-wide de 16 megapixels e tem aqui também uma lente telefoto de 10 megapixels. Mas que realmente a Motorola conseguiu entregar aqui um conjunto de câmeras bem mais interessante, né, do que muitas outras empresas estavam trazendo. Infelizmente a Motorola passou muito tempo aí desde o lançamento desse aqui, no caso foi o Edge Plus e depois o Edge 20 Plus, né? Os dois smartphones que vinham com uma sequência de
câmera telefoto e depois a Motorola abandonou novamente. Mas são sensores bem competentes, né, que você pode estar utilizando aí para fazer fotos e vídeos, né? Não tem uma questão de mudança, alternância entre as câmeras aqui, que realmente ajuda bastante na hora da filmagem, né? E temos também na frontal um sensor, deixa eu só conferir aqui para poder não falar errado, né? Mas é um sensor que já não é tão interessante, isso a gente sabe, né? Mas é um sensor de 25 megapixels, né, que nós temos na câmera frontal e que não tem autofoco, mas para fotos ao dia são fotos boas, mas para fotos à noite realmente vai sim deixar muito a desejar. Agora as câmeras traseiras não, como eu disse, elas têm uma qualidade realmente muito boa, né? Agora aqui nós temos também no lado aqui, vocês veem o flash e acima essa linha preta, né? Mas se eu posicionar aqui de uma forma que pega o reflexo ali, ó, vocês vão ver que é o sensor TOF, né? Que é aquele sensor que é utilizado para fazer a medição de espaço para poder fazer o desfoque, né? E no caso é um conjunto completo justamente por isso, porque você não tem aqui aquela câmera de 2 megapixels que as empresas aí colocam. Tem uma empresa em destaque aí que infelizmente ela não quer fazer uma mudança, né? Colocar ali uma câmera ultra wide com um foco automático, insiste em colocar os 2 megapixels, né? Tá dentro do mercado brasileiro, é uma empresa muito boa, mas que está teimando nisso, e a Motorola acabou que desde o Edge Plus ela se empenhou bastante, tanto nos principais quanto nos intermediários, viu? As duas sequências aí de smartphones têm autofoco na câmera ultra-wide para poder fazer uma macro com qualidade, e mesmo assim ainda tem um ultra-wide, né? E aí você tem um balanceamento na qualidade da imagem. E aí, se a gente for ver também, temos aqui no smartphone, ó, entrada para fone de ouvido, né? Você tem aqui um smartphone que foi lançado em 2020, já tinha uma sequência aí, Galaxy S20, iPhone desde o 7 até o atual não tem mais entrada de fone de ouvido, e aqui a Motorola na época lançou ele nessa entradinha de fone de ouvido. E ainda mais, a Motorola manda o fone na caixa, né? Aqui a caixa do Motorola Edge Plus, né? E tá aí o foninho da Motorola, né? Com todo o detalhezinho dela aqui. É um fone bonito, não tem uma qualidade sonora, se não me falha a memória, é o mesmo fone de ouvido do Motorola G8, mas que realmente é para poder estar dentro da caixa, né? E também, claro, carregador, né, original, e que é um dos pontos que eu já não gostei muito, porque você tem aqui no smartphone, né, uma bateria de 5.000 mAh e um carregador que é apenas de 18 watts, né? Para um carregamento, nenhum smartphone com a bateria de 5.000 mAh é muito pouco, principalmente porque ele passa mais de uma hora, muito mais de uma hora, né? 1h30 ali para poder chegar ao seu 100% de carga, e isso atualmente acaba sendo complicado, né? Mas nós temos aí realmente evoluções nos novos aparelhos, né? O próprio Edge 40, que foi lançado agora recentemente, tem um carregador de 88 watts. O Motorola Edge Plus aqui, vocês também sabem que ele tem o diferencial da borda, né? Nós temos aqui um aparelho que tem uma borda com angulação de 90 graus e que, além de você ter um smartphone apenas para estar com a borda aqui para estar mostrando, você tem algumas funcionalidades interessantes aqui que esse painel te entrega até em jogos, né? Mas falando um pouco aqui sobre o painel, né? Um painel OLED, né? Um painel OLED com suporte ao HDR10 de 10 bits e que também tem a resolução em Full HD Plus, né? É uma resolução
padrão, né? A gente tem um smartphone, esses nossos smartphones aqui para resolução de Full HD já estão de excelente tamanho, principalmente porque tem a questão do consumo de energia e, claro, também a Motorola trouxe aqui uma taxa de atualização de 90 Hz fixos e que você pode tirar proveito do smartphone que tem uma fluidez boa, mas que também não consome tanta bateria, né? E, claro, como a gente está falando muito dessa questão de bateria, é o smartphone que consegue passar mais de um dia fora da tomada, né? Sinceramente, eu consegui passar mais de um dia fora da tomada, tirando ali 9 horas de tela, 8 horas de tela, né, jogando. Então, você tem aqui um smartphone que realmente foi feito para poder utilizar no dia a dia, né? E, claro, deixa eu abrir aqui um joguinho para poder vocês verem como é a questão da função dessa tela aqui, do painel Edge da Motorola, que não é apenas só para poder ficar na estética, né? E claro que também tem muita gente que acaba atrapalhando por conta da pegada. Você tem aqui um smartphone, se você pegar aqui na lateral já encosta na tela, mas até o momento eu não tive nenhum problema na utilização do smartphone, principalmente porque a Motorola, depois de algumas atualizações, deixou ele com a flexibilidade de uso aqui a ponto de você tocar e não dar nenhuma interferência, né? Então, primeiramente, né, eu abri aqui o Genshin Impact e você tem aqui algumas opções, né? E dentre elas nós temos aqui botões LR, né? Você tem aqui a questão de utilização de botões. Eu vou ativar isso aqui e aí ele vai te dar aqui em cima, ó, 2 gatilhos em cima no Edge para poder você estar utilizando em jogos, né? Se você joga PUBG, se joga Free Fire e precisa ali de gatilhos para poder estar utilizando no jogo, né, para poder estar fazendo troca de arma. Então, você tem aí a disponibilidade de 2 gatilhos que você pode personalizar da forma que quiser, né? E você escolhe o que quer colocar neles para poder estar utilizando dentro do jogo, né? E claro, né, além das funcionalidades que o painel Edge já tem, que outras empresas também já trouxeram, né? Questão de você arrastar para o lado e tem alguns aplicativos ali em funções, né? Que é justamente a aba Edge e que eu não utilizo justamente para evitar qualquer problema que tenha na questão de utilização, né? Se você por acaso tocar acidentalmente e por acaso ativar, habilitar alguma coisa, né? Então eu prefiro não utilizar, eu deixo mesmo sem essa função ativa, né? E em caso de gravações de vídeo, né? Vocês que ainda gostam muito de estar interessados na questão das câmeras, o Motorola Edge Plus ele tem filmagens em até 6K na câmera traseira e que você tem essa limitação do 6K. Claro, a gente acaba não utilizando, utiliza apenas até o 4K, principalmente por questão de memória, né? E que o smartphone, pelo que eu vi, ele consegue manter uma estabilização boa na filmagem, uma boa qualidade ali do HDR, ele consegue manter uma definição boa ali no vídeo, e que, sinceramente, o que deixa triste é justamente o fato da câmera frontal não filmar em 4K, né? Eu não utilizo muito 4K, beleza, mas Full HD a 30 quadros por segundo e sem estabilização é cruel, né? Eu não teria nenhum problema de falar aqui se ele filmasse apenas em Full HD, mas que pelo menos tivesse uma estabilização, porque o Moto G60 que já passou por aqui, tem vídeo aqui no canal, eu fiz alguns testes e ele tem estabilização na câmera frontal, mesmo que seja estabilização digital, mas que realmente já faz uma diferença muito grande para o smartphone para poder você estar utilizando, né? Então isso deixa triste, mas você tem aí a disponibilidade de filmar em 4K na câmera traseira ou até 6K no caso. Deixa eu só conferir aqui para poder tirar uma dúvida se a filmagem em 4K ela também passa para as outras câmeras, né? Não, ele já mostra aqui que o zoom é limitado, então apenas na câmera principal ele faz a filmagem em 4K, né? Você tem aí disponibilidade para a câmera principal, você tem Full HD 60, Full HD estendido, né? Aí o 4K que está com a questão do alcance de zoom limitado,
E aí o 6K, né, que é a outra opção que você tem para poder utilizar no smartphone. E também tem aí a opção para poder você fazer a troca para 108 megapixels, né? Que o smartphone tem a câmera de 108 megapixels, que sinceramente é a mesma câmera utilizada no Galaxy S20 Ultra. O Moto G60 já tinha essa câmera também, fazia fotos melhores que o S20 Ultra, e o Moto Edge Plus também aqui, ele consegue fazer fotos bem melhores que o Galaxy S20 Ultra. Rapaz, é complicado, viu? A empresa traz o sensor para o mercado e não conseguiu aproveitar na época o que outras empresas conseguiram fazer com o próprio sensor, né? E principalmente tem foco nas fotos, viu? Muito foco, muita nitidez. É complicado, viu? Mas, claro, né? Temos aqui também, dentro desse smartphone, o processador que é o Snapdragon 865 e que, como eu disse, né, é o mesmo processador aqui do Galaxy S20 FE e que realmente consegue trazer um desempenho muito bom até em jogos, né? Eu jogo Genshin Impact aqui com a fluidez necessária que a gente precisa e, claro, o smartphone consegue ter uma autonomia muito boa durante o jogo, né? E eu não sinto esse aparelho esquentar, né? Esse aparelho aqui me traz boas performances de jogo, então eu consigo aproveitar bastante, não fico me preocupando com questão de levar o smartphone à tomada e, claro, também tiro total proveito do jogo jogando em gráficos ali mais medianos, né? Para poder não estar forçando muito o aparelho, mas mesmo assim o aparelho consegue entregar um bom desempenho e deixar você jogando à vontade, né? Mas o Snapdragon 865 também tem outras vantagens além disso, né? O Snapdragon 865 ele traz um processamento melhor para o aparelho, principalmente para você que gosta de edições, né? E principalmente para você que gosta de instalar Gcam, né? Então você tem disponibilidade de Gcam para o Motorola Edge Plus, né? Que traz também aí algumas funções, né? Que o nosso amigo parceiro Richard lá da Gcam Brasil traz implementando dentro do aplicativo, né? Você pode fazer algumas alterações de uso de microfone, você pode escolher, que claro que no Motorola Edge Plus você não tem essa disponibilidade. E principalmente um detalhe para você que por acaso se interessa pelos aparelhos da Motorola, é o problema que ela tem de não reconhecer microfones externos muito facilmente, né? E mesmo até utilizando o Open Camera, a linha Edge acaba recusando, né? Então fica atento aí, porque se você precisa utilizar, vai ser meio complicado. E claro, para poder a gente dar uma finalizada aqui, o vídeo já está ficando um pouco mais longo, né? A questão do preço do aparelho atualmente é que é meio complicada, porque é um aparelho que saiu logo de mercado, né? Esse aqui foi praticamente um achado, né? Então o aparelho hoje você pode talvez estar encontrando ele aí na casa dos R$1.200 a R$1.500, né? Se por acaso encontrar, né? E principalmente nas condições em que esse se encontra aqui, que claro, tá até com a película aqui de hidrogel para poder proteger o aparelho, né? Porque não dá para você deixar o aparelho sem película, principalmente esse aqui que tem uma tela totalmente curva, né? A traseira, né? Eu acabei não colocando porque a película hidrogel, né? Tem um detalhezinho aqui, tem um microfone aqui, tem outro microfone aqui e também acaba entupindo aqui a entrada dos microfones, e eu também não queria tacar agulha, né? Então tinha um aqui, eu acabei tirando porque alguns testes que eu estava fazendo já estavam atrapalhando. E logo mais eu vou fazer alguns testes de câmera para poder vocês verem a qualidade dele em filmagem, né? Para poder vocês, por acaso quiserem comprar o aparelho, já tirarem dúvida aí se vai suprir você ou não, né? Mas no mais é isso, né? É uma primeira passada aqui pelo aparelho, né? Tendo em vista aí que a gente tem lançamentos atuais aí, e claro, esse smartphone aqui ele está no Android 12 e ele está numa lista que a Motorola divulgou para poder receber um Android 13. Provavelmente teremos aí Android 13 nele e realmente vai ser bem interessante ver esse smartphone com um Android mais atualizado e, claro, ver o que vem de novidade aí para o aparelho, né? Que, claro, muitas novidades aqui, até nas câmeras, sempre aparecem. Então, fique ligado, porque se vier o Android 13 a gente vai testar
bastante esse aparelho aqui no canal, né? E no mais, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro vídeo aqui que a gente está trazendo para o canal sobre o Motorola Edge Plus, né, que é um smartphone que foi lançado em 2020, não está tão longe ainda, e que realmente é um aparelho muito bonito, né, pela questão da tela curva, né, é muito funcional, né, por mais que ele também não tenha o IP68, né, que é proteção à água, mas se você pegar uma chuva ali também não vai dar problema, porque ele tem uma certa resistência, né, mas é isso, né, tá aqui até a capinha dele, ó, capinha original que vem na caixa, e espero você no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, aproveita, se inscreve aqui no canal, já deixo aí o recadinho para você, se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum conteúdo aqui, e também ativa os sininhos para poder receber as notificações de cada vídeo que eu estou lançando aqui para você. No mais, foi isso, e espero você no próximo vídeo. Então, valeu!